Olá! Começamos então a nossa terceira semana do PET de Geografia primeiro ano. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre bacias hidrográficas, sobre o conceito de regiões hidrográficas, o que é uma bacia hidrográfica e a importância das bacias hidrográficas. Nessa primeira imagem, eu quis trazer aqui o conceito de bacia, né? A bacia hidrográfica é toda essa área drenada aqui entre esses pontinhos amarelos, entre esse pontilhado amarelo. Toda a água da chuva que cai aqui, ela é drenada através dessas vertentes aqui e corre para esse rio principal até desaguar no mar ou em outro rio, né? É, Aí a gente tem alguns outros conceitos que fazem parte do conceito de bacia, né? O interflúvio, que é essas regiões altas aqui, que delimitam, que demarcam, que são os divisores de água entre uma bacia e a outra. Então, você choveu aqui, toda a água escoa para cá. Choveu aqui nesse ponto, toda a água vai escoar para cá, vai ser uma outra bacia. Nascente, onde o rio nasce. Afluente, é um rio menor que deságua num rio maior, principal. Leito do rio é essa cava onde o rio corre, onde todo o rio corre, né? E a foz é onde o rio deságua. Então, toda a água que chove aqui, ela é drenada desses rios menores para o rio maior até desaguar em outro rio ou no mar. Isso que é uma bacia hidrográfica. Quais as principais características da hidrografia brasileira, né? O Brasil é pobre em lagos, os nossos rios são em sua maioria rios de planalto, né? Muito bons, como tem muitas quedas d'água, são muito bons para a construção de hidrelétricas, não são tão bons para navegação, com exceção da bacia amazônica, que tem rios bons para navegação. Os nossos rios são perenes, ou seja, eles mantêm o volume de água ativo durante todo o ano, eles não secam em uma determinada estação do ano, só em alguns rios do Nordeste que isso acontece, né? A nossa drenagem é predominantemente exorreica, ou seja, elas correm do interior para o litoral, né? Não ao contrário, para correr para o interior, para desaguar em outro rio, todos os rios correm em direção interior, principalmente por causa da nossa estrutura de relevo, né? A foz, eles vão os nossos rios também, essa drenagem exorreica quer dizer que que os nossos rios vão estar prioritariamente sempre desaguando em outros rios até o mar. A foz, o principal tipo de foz, a forma como a desembocadura do rio em outro ou no mar é estuário. O mesmo caminho que o rio vem percorrendo, ele entra ali em outro rio ou no mar, sem fazer outros tipos de foz, que seria em delta, quando ele abre, ou difusa, né, em forma de leque, delta, etc. Os regimes dos nossos rios são pluvial, ou seja, o que alimenta os nossos rios é a água das chuvas. Os centros dispersores dos rios brasileiros são a Cordilheira dos Andes, que faz os rios nascerem naquela região e correrem em direção ao Atlântico, assim como o Planalto brasileiro, o Planalto Central brasileiro, onde muitos rios nascem ali no nosso cerrado e venham a correr na direção do Oceano Atlântico também até desaguar. Aqui a gente tem as principais regiões hidrográficas brasileiras, né? São essas macro bacias que compõem o território brasileiro. A partir da observação do mapa de regiões hidrográficas brasileiras, responda atividades 1 e 2. O território mineiro está inserido em qual região hidrográfica? Destaque os principais usos de cada uma dessas regiões. Minas está aqui, né? Está inserido então em 4 regiões: a Bacia do São Francisco, o Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e a Bacia do Paraná. O uso dessas regiões hidrográficas são múltiplos, né? Usos agropecuários, industriais, urbanos, né? Que é uma área super urbanizada, né? Então existem vários usos das águas nessas bacias. Considerando o município que você vive, identifique o córrego ou rio que drena a região e qual a principal bacia hidrográfica que ele pertence. Então, nós estamos aqui, né, no município de Betim. A principal rio que drena a cidade é o rio Betim, né? A bacia do rio Betim, que é essa bacia que constitui aqui
que está presente, né, nos territórios de Esmeralda, Contagem e Betim, toda a água, aqui os limites municipais, ó, toda a água que chove nesse terreno, ela é drenada para a bacia aqui do rio Betim, que vai desaguar na bacia do rio Paraopeba. Ou, em alguns pontos aqui, as outras bacias menores que desaguam direto no Paraopeba. Então, toda a drenagem é feita para a drenagem da bacia do rio Betim, que vai via desaguar na bacia do rio Paraopeba. Então, em nível local, a gente é drenado pela bacia do rio Betim. Em nível regional ou estadual, a gente é drenado pela bacia do rio Paraopeba. E em nível federal, a gente pertence à região hidrográfica do Rio São Francisco. Leia o texto. Leia o texto. A água na atmosfera, que chamamos vapor de água, provém de um ciclo contínuo. Os rios, que se formam por precipitações pluviais, formam por sua vez nuvens como consequência de sua evaporação. Deste modo, a água da chuva retorna para a atmosfera através da evaporação da água e da transpiração das plantas. A Amazônia é uma região de alta umidade, devido às altas temperaturas da região e à sua frondosa e extensa vegetação. Na realidade, tudo está interconectado. A Amazônia, seus rios e a atmosfera são como uma grande bacia hidrográfica, alimentando-se reciprocamente e se vinculando estranhamente através dos mecanismos da chuva. Gente, todos os sistemas naturais estão interconectados, né? Relevo, geologia, solo, vegetação, atmosfera, clima, está tudo interconectado. E por desconhecimento dessa interconexão é que o homem faz comete, né, a degradação de alguns ambientes, né, sem entender muito como que isso afeta em um nível muito maior do que ele imagina, né? Então, a partir da leitura do texto, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica. Gente, a floresta amazônica é fundamental não só para a bacia amazônica, mas para todas as bacias brasileiras, por causa de algo que chamam rios voadores. O que seriam esses rios voadores? Em virtude dessa alta umidade que ocorre pela evapotranspiração da floresta, né? A gente tem uma umidade que vai se espalhar aí por todo o território brasileiro. Então, o que acontece? A gente tem aqui, próxima à região equatorial, um excesso de evaporação em virtude do excessivo calor na faixa tropical, né? Os ventos alísios, então, vão trazer essa umidade para dentro da floresta. Não se compreende ainda, tem se estudado ainda para se compreender melhor, mas a floresta também atrai esses ventos. Além dos ventos alísios já realizarem esse movimento, a floresta atrai essa umidade para dentro dela, né? Essa umidade excessiva chega aqui, se encontra com a umidade já proveniente da evapotranspiração da floresta e chove muito sobre a Amazônia, ajudando a manter esse ciclo contínuo de umidade. Parte dessa água que choveu evapotranspira novamente, né, pela reciclagem da floresta e continuando aqui a movimentação dos ventos, continua migrando aqui. Ao se deparar com a Cordilheira dos Andes, nuvens não sobem montanhas, né? Muito menos nuvens carregadas de tanta umidade. Elas então se deslocam, os ventos continuam as movendo, né? Precipitam parte dessa área que forma a cabeceira aqui, por exemplo, do rio Amazonas e de importantes rios da região, e essa umidade continua caminhando aqui em direção ao centro-oeste e ao sudeste e sul do Brasil. Então essa umidade ela é carregada pelos ventos, por isso esse nome de rios voadores. Essa umidade é carregada pelos ventos e chega e precipita aqui pelo interior do continente, na região centro-oeste, na região sudeste, na região sul, contribuindo com outras bacias hidrográficas além da bacia amazônica. Então essa é a importância da floresta, né, como manutenção desse regime de umidade e de renovação das águas. Aqui eu tenho um texto, né, que vai explicar detalhadamente isso que eu falei ali na imagem, né? Se vocês estão copiando a atividade, se vocês estão corrigindo, né, erraram, ou se você acha que a sua pesquisa não ficou boa, você dá uma pausazinha no vídeo
e faz a anotação dessa explicação. Os rios voadores são muito importantes, né, para a nossa dinâmica hidrológica. Leia a manchete. Itaipu atinge melhor produtividade em 36 anos de operação. Em qual região hidrográfica está localizada a usina de Itaipu? Na região hidrográfica do Paraná, está lá na fronteira entre Brasil e Paraguai. Por que a usina é considerada uma binacional? Porque ela foi construída por Brasil e Paraguai, né? Houve um acordo entre esses dois países e eles construíram a usina para geração de energia elétrica entre os dois países, portanto, binacional. Observe a imagem. Uma produção de um copinho descartável usa entre 500 ml e 3 litros de água. Lavar o seu copinho gasta entre 100 e 400 ml de água, né? Então, se você tiver o seu copinho que você leva de um lugar para o outro, a sua garrafinha, quanta água você não economiza, né? Então, como você avalia a iniciativa apresentada na imagem, né? A resposta pessoal analisa como positiva, né? Ela está estimulando, dando uma informação importante para que as pessoas tenham consciência ambiental e preservem e economizem água, né? Quais outras medidas a gente pode adotar no cotidiano para usar a água de forma eficiente? Aí tem diversos, né, gente? Reutilizar a água, utilizar equipamentos como lavadoras, máquina de lavar, lavadora de louça, que usa a água de forma eficiente, ensaboar as louças, o agente com a torneira fechada, abrir só no momento adequado, usar equipamentos que economizem água, não lavar carros e etc., calçadas, né? Não varrer calçada com água da mangueira, né? Reutilizar a água de outros processos para jardinagem, às vezes para lavar o carro, para lavar o quintal. Que estratégias você utilizaria para mobilizar familiares e amigos a consumirem menos água? Também é uma resposta pessoal, né, gente? Mais uma dica: informação. Muita gente faz coisas erradas por falta de informação. Quando a gente informa, as pessoas têm condições de tomarem decisões mais conscientes. Então, a gente termina a nossa terceira semana. Até a próxima semana.